Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está me vendo aqui. Bora papear um pouquinho? Olha só, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Tapete de quarto de neném. Aquele tapete urso, que aí você faz o tapetão, aí aqui no meio tem a língua do urso, não sei se é a língua, se é a boca, os olhos, o rosto do urso, né? Eu tenho até que a cliente me mandou uma foto. Eu tenho que olhar direitinho como é que é a foto, né? Pra mim, tá terminando. A mesma cliente me pediu dois. É esse marrom, que é o do urso, e um outro, esse aqui na cor crua, pra uma menina. Ele aqui agora, ó, aqui eu fiz acho que 22 carreiras. Aí aqui agora vem duas carreiras do rosa, mais duas carreiras do cru e no fim 4 carreiras do rosa. Se eu não estiver enganada, é isso mesmo. E aí depois tem umas florzinhas, faz umas flores e coloca aqui, distribui aqui, né, no meio. Linda, gente. Foto também, ela me mandou a foto e pediu para reproduzir. Eu estou, gente, com dificuldade de achar o rosa. Sério. Porque aqui na minha cidade, muito complicado. Eu vou ter que mandar a foto dos rosa que o pessoal lá da loja me mandou para ela estar escolhendo outro rosa, porque o tom do rosa que ela mandou a foto, falou assim, Kelly, eu quero mais ou menos as mesmas cores, mas eu não tô achando. Então eu vou ter que mandar a foto. O rosa que ela quer é mais ou menos esse rosa da minha blusa. É o rosa seco, gente. Rosa seco, rosa chá, rosa antigo. É esse rosa. Aqui na minha cidade não tem ele de espécie nenhuma. Eu achei, eu mandei mensagem no armarinho. Aqui na minha cidade tem vários, né? Eu sempre compro em dois. Primeiro eu vou num, não tem, eu vou no outro, não tem, aí depois eu saio procurando. Aí eu fui procurar no terceiro. Tem o Pitaia. O Pitaia, eu acho que é do Apollo, da marca Apollo. Muito tempo que eu não uso Apollo. Eu uso mais Eco Brasil. Aqui pra mim a Eco Brasil é mais em conta. Aí você, por que você não pede pela internet? Gente, eu ainda quero fazer uma compra de uma fábrica, mas ainda não chegou o momento. Por enquanto ainda compro assim, 1 quilo, 2 quilos, máximo 3, 4 quilos. Mas eu ainda quero chegar, né? Eu vejo aí as meninas fazendo os vídeos daquele paredão, né? De linhas muito lindo. No momento eu ainda não tenho essa possibilidade. Então, mas aqui pra mim, quanto que tá o barbante, eu compro ele na faixa de 28 a 30 reais, o Eco Brasil. Eu trabalho com fio 6. O Eco Brasil, o fio 6 aqui pra mim, eu compro ele de 28, 30, já paguei 30, mas atualmente eu tô pagando 28 no colorido, né? E eu já consegui comprar o cru até 25. O cru eu consigo pagar 25 nele. E o colorido 28. Então, compensa. Só não compensa se eu comprasse de fábrica, né? Porque de fábrica eu vejo as meninas falar aí que paga 19, né? 18, 20 reais de 20, né? Para 28 seria 8 reais por quilo. Mas aí eu tenho que ver o frete. Tem que estudar, tem que ver tudo isso, tem que ver o frete, porque às vezes não compensa eu comprar da fábrica, só se for outra marca, né? Bom, as marcas que as meninas, né? Igual tem
Diz que tem uma fábrica em Anápolis do JK, só porque eu nunca usei o JK. Até se você já usou o JK, me deixa aí nos comentários o que você achou do barbante JK, porque eu nunca usei. Aliás, eu nunca nem vi ele colorido, né? Conheci só aqui pela internet, mas eu nunca vi ele colorido. Eu só vi ele cru. Ele cru eu já vi aqui na minha cidade. Tem ele cru nos mercados. Tem uma loja de aviamento também que eu já vi ele cru, né? Inclusive na loja que eu trabalhava, que eu já trabalhei numa loja de aviamento. Lá tinha ele cru. Mais colorido eu nunca vi. Então, se você já usou, coloca aí nos comentários pra mim o que você achou do barbante JK. As meninas fazem propaganda aí de vários barbantes, né, gente? Só porque eu já trabalhei com a Apollo muito tempo, não tenho muita experiência com a Apollo, não. E já trabalhei com o Santo Antônio. Santo Antônio não, gente. Como é que é? Bandeirante também eu já usei, mas aqui para nós é o Eco Brasil. Todo mundo usa o Eco Brasil. Algumas lojas têm o Apollo, igual Aeroroma. Já usei muito Aeroroma. Gostei muito do Aeroroma também. Mas aqui a gente não acha. Igual, inclusive, nessa terceira loja que eu tô falando pra vocês, que eu achei a cor pitaia no Apollo, eu quase não vou lá nessa loja. Então, lá eles vendem Apollo, né? Mas lá também tem Eco Brasil, que a hora que o rapaz me mandou a foto, eu vi que tinha Eco Brasil. Então, eles trabalham com Eco Brasil e com o Apollo. Depois eu vou lá ver de perto essa cor pitaia, porque por foto é difícil, né? Depois eu tenho que ir lá. Mais tarde, acho que eu vou dar um pulinho lá pra mim fazer. E aí eu tiro foto e mando pra cliente. Falo assim, olha, a cor que você quer não tem. Mas, gente, e esses tapetes eu faço muito. Eu apanho muito, gente. Por quê? Você vai fazendo, parece que eles dão assim. Cada carreira que eu faço, eu coloco na mesa. Minha mesa é pequena. Aí quando a mesa não dá, eu coloco no chão, né? Igual esses é bom pra pôr no chão, né? Porque nem suja. Apesar que a gente limpa a casa assim quase todos os dias. Um dia sim, um dia não. Mas é muita poeira, gente. Aqui é muita poeira. Muita poeira mesmo. Então, e você? Já fez esse modelo? Gente, eu assisto videoaula. Mesmo a videoaula, você tem que fazer e testando, na verdade? Fazendo e testando. E eu queria conversar com vocês também, bater um papinho aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ver onde eu faço o aumento. Que peça que você está fazendo no momento? Eu tô aqui. As meninas, eu posto lá no Instagram, às vezes eu posto que eu tô fazendo essa peça, aí de repente eu tô fazendo aquele cru, aí eu tenho outro projeto iniciado aqui, que é esse. Esse é uma areia. Esse aqui vai ser um jogo de passadeira, que são 2, né, e uma passadeira. 2 tapetes menores e uma passadeira. E esse aqui usa essa cor. Ele é essa cor. Aí depois vem esse marrom e vem o marrom mais escuro. Aí, esse tapete aqui, eu vou terminar ele. E tem muita linha, gente, porque esse aqui já é uma linha que eu tinha em casa, fiz. E aí eu liguei na loja e perguntei se tinha o mesmo lote. Vocês acreditam que tinha? E eu dei muita sorte, gente. Aí tinha outro lote. Aí eu comprei. Então ele tem bastante. Tá até na sacola ainda. Tá vendo? Tem bastante. Vai dar pra mim fazer esse tapete. Vai dar pra mim fazer o jogo. E uma cliente minha, ela quer um tapetão de sala nessas cores, que é o areia
o castanha e o café. Eu tô doidinha pra terminar isso aqui tudo que eu tô fazendo, pra fazer esse tapete dela, porque eu sou assim, gente. Eu não gosto de fazer uma coisa só toda vida. As meninas falam assim, você tem que ter produção, porque a gente acelera mais. Mas deixa eu falar, você também é assim? Eu não dou conta, gente, de fazer uma coisa só toda vida. Me dá ânsia, me dá agonia de fazer uma coisa só toda vida. Não gosto. Agora aqui não, olha. Eu tô fazendo. Esses dois tapetes são assim, mais ou menos a mesma. É o mesmo tapete, só porque a finalização deles é diferente. A cor é diferente. Então, né, dá um. E aí, eu tô fazendo esse marrom. Esse marrom, gente, é só fazer. Eu fiz um trilho de mesa, foi o primeiro que vendeu. Aí eu fiz outro, até uma. Hoje eu fui lá na loja, aí a minha falou assim: Nossa, o trilho de mesa que eu gostei foi o primeiro que você vendeu. Gente, eu mal postei e já vendeu. É um trilho de mesa muito fácil. Eu não tô com ele aqui agora, é porque agora eu tô aqui na casa do artesão. Ele tá lá em casa. Eu fiz um vermelho, que eu fiz a flor vermelha, flor rasteira. Gente, eu tô amando trabalhar com aquela flor rasteira. Amando. Fica lindo o trabalho. Lindo, lindo, lindo o trabalho com a flor rasteira. E é muito rápido. Ontem à noite mesmo eu peguei um rosa, um barroco rosa. Acho que bailarina. Eu não sei muito bem o nome das cores, não. Fiz um monte de flor. Eu fiz. Quer ver? Eu fiz com um jogo de passadeira, que é o menor com 3 flores, então foram 6. E fiz mais 7 flores para o tapete maior. Então, 13 flores, né? Fiz 13 flores, comecei a passar o verde, só que já estava muito tarde, já era mais de meia-noite, falei, não, vou dormir. Porque eu ando dormindo muito tarde. Durmo tarde e tenho que acordar cedo, porque tem que 7 horas as crianças começam a entrar na escola. Tem uma moça, quando eu falo criança, são moça e rapaz. Então, uma moça que entra 7 horas da manhã na escola, sai às 11h30. E o meu rapaz, ele entra às 7h30 e sai às 5 da tarde. Ele estuda o dia todo. Ele estuda o dia todo, gente. Assim, quando ele era mais novo, desde no terceiro ano, ele estudou integral. Aí depois ele passou para meio, que a escola fechou, ele passou para estudar só meio período. E aí veio a pandemia, né, e tal. Aí o quarto e o quinto ano, né, foi na pandemia. E aí era só no final do quinto ano, né, que foi presencial. Mas o quarto ano e a metade do quinto, né, foi online. E aí o sexto ano ele já começou o dia todo de novo, porque aqui é a escola integral, tem ela integral do sexto ao nono, né? E agora ele está no último ano lá na escola. E tem a escola integral também do primeiro ao terceiro ano. Até a minha menina, o primeiro ano, ela começou integral e aí depois porque lá a escola tem as duas opções. Tem ela integral e tem ela parcial. Tem outro nome, gente. Não tô lembrada agora. Não vou lembrar. Mas aí depois ela começou a trabalhar e aí ela começou a estudar só um período, que é na parte da manhã. Na época ela trabalhou um ano. Um ano ela trabalhou no segundo ano dela, né? No segundo ano de escola, ela trabalhou um ano à noite. Ela entrava às 5 horas da tarde e saía às 10. E agora que ela tá no terceiro ano, graças a Deus, ela mudou de trabalho, né, de serviço. Agora ela estuda de manhã e ela entra 1 hora no serviço e sai 5. Nossa, muito bom. Graças a Deus, porque à noite, eu já trabalhei à noite, não é fácil. Mas tudo é experiência, né, gente? Tudo é experiência. Ela agora tá com 17, quase fazendo 18. Já tem experiência, já trabalhou em lanchonete.
E agora ela tá no escritório de advocacia. Olha só a mudança. E ela quer fazer direito, então ela tá no lugar certinho. Então é isso. E o meu rapaz, ele é o último ano lá e o ano que vem ele vai para outra escola, aí ele vai estudar só de manhã. Tá doidinho para trabalhar também, porque ele vê todo mundo saindo para trabalhar. Aí eu ainda falo para ele, você acha que trabalhar é fácil? Ele tem 15, né? Ele acabou de fazer 15 anos, porque ele é de julho. Então ele acabou de fazer 15, mas ele quer porque quer trabalhar. Então ano que vem a gente vai ver, né, o que nós vamos aprontar para ele trabalhar, porque ele quer. Mas é bom, né, gente? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar num supermercado. E aí eu trabalhei nesse mercado para tirar férias. Eu tirei férias e aí a moça que trabalhava lá, ela saiu para fazer uma pequena cirurgia. Eu nem lembro de que era, mas era coisa simples. E aí ela ficou três meses fora. Ela ficou 3 meses fora, então foi os 3 meses que eu fiquei lá. E aí eu saí, que ela voltou, né? Era só contrato, era só para cumprir mesmo esses meses que ela ia ficar fora. Aí eu saí, trabalhei, isso foi num supermercado. Trabalhava de colocar as mercadorias nas prateleiras. E aí depois eu trabalhei um ano e uns 2 meses, trabalhei na panificadora. Aí era puxado, gente. Nossa, a panificadora entrava às 5 horas da manhã. E aí tinha aquele horário de almoço. Voltava, acho que era até 5. E depois eu ia embora e estudava à noite. Nessa época eu estudava à noite. E aí eu fiquei 1 ano e pouco lá. E eu saí e aí voltei pro mesmo supermercado que eu tinha trabalhado antes, né? Surgiu uma vaga, o pessoal já me conhecia, né? E aí perguntou se eu queria a vaga. Eu falei, nossa, na hora, porque na panificadora, lá trabalhava domingo, feriado, né? Tudo. Lá só não trabalhava, gente, Sexta-feira da Paixão, só. Mas o resto, tudo trabalhava. Domingo até meio-dia, mas aí acabou o domingo, né, gente? Sábado o dia todo, domingo até meio-dia, não tinha vida. E aí, no supermercado, trabalhava sábado. Aí no sábado, como não tinha aula, eu ficava até 7 horas, até fechar. Mas aí eu ganhava, né? Ganhava essas horas. E domingo não abria, né? Então eu tinha domingo livre. E lá não abria, também não abria Sexta-feira da Paixão, mas não abria Natal, Ano Novo, não abria. E isso era bom, né? Já diminuiu, né? Esses dias. Eu trabalhei lá 3 anos e meio. O dono de lá vendeu, o dono de lá vendeu e eu continuei, né, com os novos donos, trabalhei lá mais um tempo. Eu sei que ao todo eu fiquei lá 3 anos e meio ao todo, né? Porque quando eu entrei, o dono ficou, eu acho que quase 2 anos, aí depois vendeu e o outro ficou mais um tempo. Não lembro muito bem, sim, o tempo certinho, mas foi isso. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Com 14 anos. Então, não morre, tá? Se o seu filho quer trabalhar, deixa. É muito bom. É bom a experiência. Não é verdade? E é isso. Crochê. Esse foi o meu primeiro serviço. Quando eu trabalhava nesse serviço, minha agulha caiu. Eu já fazia crochê, só porque eu fazia pra mim. Fiz meu enxoval, a gente fazia com esse tapetão de sala grandão. Eu fiz 2. Eu lembro que até pouco tempo eu tinha eles. Aí depois a gente teve um deles que eu lembro que eu coloquei no sol e esqueci, porque ele era muito pesado e eu coloquei ele no vitrô. No vitrô não, no muro. Coloquei ele no muro e esqueci, gente. Esqueci ele lá no sol. E aí ele desbotou. Mas mesmo assim, eu usei ele muito tempo desbotado. Ele era azul e tinha um verde. Quem estragou meus tapetes, eu usei eles. Gente, eu usei
em quase 20 anos. Porque eu descartei eles com muita dor no coração, porque os primeiros tapetes que eu fiz, eu acho que não tem pouco tempo, não tem nem um ano. Mas porque eles estavam assim, sabe? Muito velhinho, desgatado, porque eu usava muito. Era o tempo de lavar e colocar. Eu tinha um verde, ele era uma flor. E eu fiz ele no barbante 10. Lembro até hoje, barbante grosso. Não lembro nem a marca do barbante. Então eu gostava de pôr ele na sala, porque ele era redondo, né? Ele era cheio de uma flor mesmo. E o azul, ele era assim, retangular. E eu gostava de colocar ele no quarto. Então, assim, eu tinha só esses dois grandão. Nunca mais tive a vontade de fazer, assim, vontade a gente tem, né? A gente tem coragem, porque um tapete, quando ele chega desse tamanho aqui, 1 metro, esse aqui não tá 1 metro aí, mas quando ele chega no tamanho de 1 metro, eu já fico descrente, eu já não quero fazer ele mais. Já não quero fazer ele mais. Você também é assim? Conta aí se você também é dessas, que não gosta de fazer coisa muito grande. Eu não gosto, gente, não gosto. Então é isso. Muito bom o papo aqui com vocês. Tem muito papo, né? Quero vir conversar com vocês aqui mais vezes, mas vamos deixar para outras vezes, porque senão o vídeo fica muito longo. E aí a gente fica com preguiça de ver. Então é isso. O papo de hoje foi esse. Porque falando sobre minha vida. O meu canal aqui é assim, gente. Eu não ensino, eu não tenho vídeo aula. Não ensino. Assim, as meninas me perguntam muito, igual no Instagram, no meu WhatsApp, as meninas que me conhecem, né, aqui da minha cidade, até de outras cidades, assim, que me acompanham há mais tempo, sempre me faz uma pergunta ou outra sobre barbante, sobre espessura, sobre agulha, sobre precificação. Eu não, assim, eu falo o que eu sei, o que eu uso, igual eu sempre falo para elas, principalmente sobre precificação. Eu falo assim, olha, cada uma tem que precificar a sua peça, por quê? Eu não sei o preço que você paga no barbante, eu não sei o tempo que você gasta para fazer a sua peça. Então, tudo isso, né, gente? Então, eu acho que a precificação é muito individual. Tem muito vídeo ensinando a precificar, né? Então, eu sempre falo para elas, procura lá, né? Procura no YouTube, precificação, e não olhe só precificação de crochê, mas olhe de outras coisas. E eu já quebrei muita cabeça, tá? Para precificar minhas peças. Hoje, não. Eu faço amigurumi e faço tapete. Tô errada, né, gente? Muito errada. A gente tem que nichar. Eu escuto muito isso. Você tem que decidir o que você quer fazer. Mas, gente, a maioria dos meus tapetes, igual agora não, eu tô fazendo muita pronta entrega, mas a maioria é encomenda. Amigurumi eu já faço para deixar aqui, né? Porque aqui tem muita crocheteira e não tem ninguém que faz amigurumi. Então eu procuro fazer amigurumi para trazer para cá. E tapetes eu trago igual aqui na casa do artesão, eu tenho um jogo de banheiro e um par de tapete. E só. E aí eu trago mais amigurumi, né? Igual agora eu fiz chaveiro, quero fazer mais chaveiro para trazer para cá, porque é uma coisinha que você compra para dar de presente, para uma lembrancinha. Então, eu quero fazer mais chaveiro para trazer para cá. Mas é isso. Então, né, sempre não faço vídeo aula. Não sei se futuramente vou fazer. Não sei. Porque tudo que eu faço eu não tenho, como que eu vou dizer? Eu não tenho nenhuma peça que eu inventei. Apesar que ninguém inventa nada, né? Vamos combinar que ninguém inventa nada? Porque as meninas, elas mesmas falam. A gente pega uma base normal e coloca um bico, coloca uma tulipa, né? Coloca e pronto, faz um tapete diferente. E é isso, gente. Tem gente que, nossa, faz tanta
é tanto dificultoso. A pessoa tira uma foto e coloca na internet, não quer que ninguém copeia. Eu falo muito, eu falo assim, se você não quer ser visto, então não saia do seu quarto, não saia, porque se você estiver na sala da sua casa, pode ser que passe alguém ainda te ver, né? Então, a gente não pode pensar isso não. Eu ouvi de uma professora uma vez falando assim, que se o seu trabalho está sendo copiado, é porque ele está bonito, é porque ele está bem feito. Se você tirou uma foto, eu mesmo, tirei uma foto esses dias, eu fiz um jogo, inclusive esse aqui que eu vou fazer outro, que eu já fiz 2 desse e agora já é o terceiro. Da mesma cor, tá? Porque, gente, as pessoas é muito visual. Se ela vê, eu igual azul. Eu fiz um jogo de tapete azul, de passadeira. Eu fiz 5 jogos de passadeira e um de banheiro. No mesmo tom de azul. Que foi um degradê. Foi o cru, azul bebê, o azul royal e o azul marinho. Mas é lindo o degradê de azul. Inclusive, eu fiz um tapete avulso e vendi. Postei cedo, de tarde tinha vendido. Então, gente, é umas cores que é certeira. Ó, azul, rosa e marrom. Eu vou te falar, viu, que nem o vermelho tá ganhando. Teve uma época que a gente vendia muito vermelho. Hoje em dia, não se vende tanto vermelho. Mas é esses tons, marrom, rosa, azul. E vermelho também, não tanto, mas a gente ainda vende sim muito vermelho. Então, que eu tava falando. Eu tirei uma foto do jogo e postei. E aí eu postei nos grupos, eu fiz uma rifa desse jogo. E aí eu postei, né? Mandei para um monte de gente. Aí depois, no mesmo grupo que eu tinha postado, eu fiz a rifa, tal, sorteei. Graças a Deus vendi tudo, foi uma bênção. E aí, sim, umas 2 semanas depois, uma artesã que também estava nesse grupo, ela postou a mesma foto que a gente conhece. Eu conheço as minhas fotos. Eu conheço. Aí ela postou a mesma foto que eu postei, né, do meu tapete, a foto que eu postei, e colocou assim, tipo assim, agradecendo a Deus, pronta entrega feita, entregue, e aí aceita encomendas. Falei, gente, pode até ser que ela fez o mesmo jogo, mas essa foto não é dela. E aí eu ainda falei, eu falei assim, gente, eu não importo. Coloquei lá, nem sei se ela viu. Não era mais para ela ver, aí eu falo assim, para todos, que eu ainda falo, a dúvida que você tem pode ser a dúvida que outra pessoa tem, só porque a outra pessoa não tem coragem de perguntar. Eu sempre falo isso. E aí o que acontece? Aí eu coloquei lá, falei, gente, eu não importa o que copie minha foto, porque já vi muita artesã brigando por causa disso. Já vi muita artesã brigando mesmo, quebrando pau, porque outras meninas copiaram a foto delas. Aí eu falei, eu não importo. Você só tem que se atentar, porque o seu ponto não é igual ao meu. E não é igual, não fica igual. Gente, você fazer a mesma peça não fica igual, imagina um artesã diferente. Agulha, eu uso a agulha 3,75. São poucas artesãs que têm essa agulha. Vamos aqui falar sinceramente que eu comprei essa agulha tem pouco tempo e assim mesmo, porque eu ganhei 50% de... Bom, mais de 50% de desconto. Por quê? A loja que eu trabalhei, eu peguei amizade, fiz amizade com o pessoal lá. E aí a dona... Aí eu tive lá um dia e comentei sobre essa agulha. Porque eu estava usando a 4. Falei assim, eu estava usando a 4, mas eu quis experimentar a 3,75, porque tem muita gente falando dessa agulha. E aí as meninas falaram assim, eu vou falar pra Maria, quem sabe ela compra. E aí no dia que o rapaz estava lá, fazendo a compra, né, ela fazendo a compra com o rapaz da Círculo, ela me ligou. Kelly, eu fiquei sabendo que você queria agulha, o rapaz está aqui agora, você quer? Aí eu tava muito apertada no dia, gente. Eu falei assim, da onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu falei assim, minha amiga, eu fico muito agradecida, mas eu não tenho como comprar essa agulha agora, ela é muito cara.
E aí ela falou assim, não, eu te faço a preço de custo. Gente, na hora ela perguntou o rapaz quanto que tava a agulha, o rapaz falou, eu ainda escutei ele falando. Ela falou assim, eu te faço o preço de custo. Então eu comprei. Por isso, eu paguei R$ 50. Gente, preço de custo. Ela me mostrou a nota. Ó, R$ 3,75. Não vai focar. Clover. R$ 3,75. Da Circo. Não vai focar pra vocês verem. Aqui. Ela tem escrito Clover aqui, né? E aqui R$ 3,75. Ou seja, o tapete feito na agulha 3,5 e ele feito na 3,75 e ele feito na 4 vai dar diferença. É diferença mínima, mas vai dar diferença. E também a tensão de ponta. A minha tensão de ponto não é a mesma. Inclusive, eu já vi fotos dessa mesma artesã, foto dela mesma, que ela tirou. Gente, o crochê dela é muito diferente do meu. Então, assim, então eu falei sobre isso. Falei, gente, tem que ficar muito atento. O que acontece? Você tem que colocar a foto, mas você tem que falar para o seu cliente que é inspiração. É inspiração do modelo, da cor. A cor vai ficar diferente porque a foto que está lá na internet, você não vai conseguir comprar aquela mesma cor. O lote muda, a cor muda. Então, tudo isso a gente tem que conversar com o nosso cliente. E tem gente que não conversa, tá? Tem gente que não fala. E aí, na hora que chega pro cliente, o cliente vê que tá diferente. E aí, ele tem todo o direito de reclamar. Tem todo o direito de reclamar. Então, é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por você estar aqui comigo até agora, tá? Beijinho, tchau, tchau. Se você gostou dessa conversa, desse bate-papo aqui, deixa o seu comentário sobre tudo aí que a gente conversou no vídeo. Deixa o seu comentário que eu vou estar olhando todos, né? Vou estar respondendo na medida do possível. E já se inscreve, tá? Se você gostou do conteúdo, já se inscreve para você ver mais conteúdos, tá? Sobre isso. Meu canal não é para ensinar, né? Já deixando claro. É só um bate-papo aqui de artesã para artesã. O dia a dia da crocheteira. E sempre eu vou estar mostrando para vocês. Quando estiver pronto, eu faço um vídeo, tá? Para me mostrar pronto para vocês, porque a gente fica curioso, né? Eu fico. Quando eu entro num canal assim, vejo um vídeo de um produto sendo feito, eu quero saber como é que ficou no final. Então, se você quer ver a finalização desses 2 tapetão de quarto e esse jogo de cozinha, tá? Já se inscreve e não perca nenhum vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus, tá? Que o seu dia seja abençoado por Deus. Tchau, tchau. E obrigado por estar aqui comigo até agora.